Olá! Então esse é um vídeo de customização, onde eu pintei o bolso de uma calça jeans já velha. A intenção é mesmo mostrar para vocês como eu fiz o processo. Então eu utilizei tinta acrylex, tinta própria para tecido, e aí eu passei um fundo. A base dela é tinta branca. A tinta branca, eu uso ela com a intenção de cobrir a trama do tecido. Assim o pincel desliza melhor quando eu for fazer o desenho. E também deixa as cores mais vivas. Vocês vão ver que eu vou utilizar um verde. Se eu não tivesse passado esse fundo branco, o verde não sairia tão vivo como ele ficou. Então esse verde aí é o verde maçã, da Acrylex também. Eu seco com um secador o fundo, passo uma camada, seco, passo outra camada, né? Pra não... se eu passo com a tinta molhada, a tinta fresca, uma tinta tira a outra. Então tem que estar sequinho. Feito isso, eu fiz o esboço dos abacates com caneta comum mesmo, caneta esferográfica. Eu prefiro sempre estar fazendo esboço para ter uma ideia de como que vai ficar. Se eu acrescento mais algum elemento ali ou não, fico mais segura. Então não tem a necessidade dos abacates ficarem iguais, até porque nada é igual mesmo, você vai ver um abacate diferente do outro. E também por ser feito à mão, a gente tem que tirar essa ideia de que tem que ser perfeito, né? Porque não é uma máquina que tá fazendo. Então aí eu segui uma referência da internet mesmo do abacate para ter uma ideia de como fazer. E vai riscando conforme você quer. Então vocês vão ver que eu vou utilizar 4 cores de tinta apenas. Então eu ia utilizar muito mais se eu fosse comprar os 2 tons de verde, o marrom, o preto, o branco. Mas aí eu fiz uma mistura de cores, então com apenas 4 você consegue fazer esse bolso. Então aí o mesmo verde maçã que eu utilizei no fundo, eu coloco uma quantidade e um pouquinho do preto. É o suficiente para transformar num verde escuro. E esse verde escuro vai ser usado na casca do abacate. Então aí você evita de comprar um verde escuro também, se for sua vontade. Mas para quem está começando, às vezes não tem muitas tintas, é uma sugestão misturar as cores, né? Então aí você vai pintar a casca, que é a parte menor do desenho. Aí nós vamos fazer a polpa do abacate. Então eu peguei o verde maçã mesmo e coloquei mais branco do que verde, para que não ficasse do mesmo tom do fundo, para que ele destacasse mais, parecesse mais claro mesmo que o fundo. E aí eu preencho a parte da fruta com essa cor aí que dá um destaque grande. Exige um pouco de paciência esse trabalho, mas é terapêutico também. É muito bom passar o tempo fazendo pintura, assim, para desligar um pouco. Eu indico para você pegar aí um bolso, seja de jaqueta ou de calça, e fazer essa transformação também. Então aí eu tô pegando um pouco do vermelho, vermelho vivo esse, eu acho que é o nome. E, novamente, só um pouquinho do preto que vai se transformar no marrom, que vai ser utilizado no caroço do abacate. Então aí não ficou tão
visível o tom do marrom, mas eu gostei do efeito dele no caroço. Novamente eu digo que se você tiver o marrom, você pode utilizar o marrom que você tem. Mas se não, somente com esses dois tons você consegue alcançar uma cor legal. Depois que eu terminei, eu pensei que podia ter deixado alguns sem o caroço, né? Mas acabou que todos ficaram com o caroço. Todos estão sem só metade. Seria legal fazer o outro bolso sem caroço, né? Mas aí tem muitas opções, a cabeça viaja. Várias opções que dá pra fazer de temas no bolso. Aqui a casa é animada, não tem momento silencioso. Bem, aí é um pincel bem fino que eu tenho, que eu vou fazer o contorno do abacate. Eu já vi pessoas usando caneta, uma caneta com a ponta fina para fazer contorno. Eu acredito que funcione também, se você tiver, pode utilizar. Caso você tenha um pincel fino, usa a tinta preta. Utilizei da Acrylex próprio para tecido. Com paciência a gente contorna tudo e dá um destaque bom no desenho. Aí com o branco eu vou fazer com o mesmo pincel pontos de luz no caroço. Fica mais como o desenho animado mesmo. É isso aí, pessoal. Então tá aí o resultado. Vem incentivar você a pegar uma peça sua e dar um ar alegre, diferente nela. Com certeza sua peça vai ser única, exclusiva. E aí o resultado final. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.